Lula diz que acordo entre União Europeia e Mercosul põe fim a um sofrimento de 25 anos. E você vai ver também. São Paulo enfrenta uma das piores secas da história e corre o risco de sofrer com falta de água. Idoso é confundido com o irmão gêmeo morto e tem aposentadoria cancelada pela 4ª vez. Vídeo mostra a mulher tentando voltar para casa em meio a um tornado. A dica do fim de semana traz a culinária de praia sem sair de São Paulo. É o Festival de Verão da CEAGESP. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Aliás, como hoje é sexta-feira, nós vamos começar o jornal de um jeito especial. Vamos falar ao vivo da CEAGESP em São Paulo, onde está acontecendo o Festival de Verão. E a gente vai ver aqui, ó, a Bárbara Benício está lá e vai trazer mais informações pra gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje eu estou aqui no Festival de Frutos do Mar e Pescados da CEAGESP. Geralmente ele acontece no final do ano também, mas nesse começo do ano é uma edição especial, que é a edição verão. E qual é a diferença da edição verão? A edição verão, eles querem trazer um pouquinho do gostinho da praia aqui para São Paulo, viu? E eu, como sou da praia, eu sou de Santos, posso dizer que eu tô me sentindo em casa, viu? Porque eu já experimentei a casquinha de siri ali na recepção, tem caldinho de peixe, tem acarajé e olha, eu já dei um pouquinho de spoiler do que tem, mas eu tô aqui com o seu Jair e ele vai contar um pouquinho mais do festival pra gente, né, seu Jair? Boa noite pra você. Eu queria saber qual é a novidade aqui do festival esse ano. Então, Bárbara, esse ano nós estamos servindo caranguejo e ostra todos os dias. Aqui, até do ano passado eram atrações diárias. Esse ano, então, como o pessoal está pedindo muito, então você tem todo dia caranguejo e ostra à vontade. Essa é uma das atrações. A outra é uma mesa com massas, com molhos com frutos do mar também, e 3 tipos de massa, recheada e massas frescas, né? E é o que tem mais novidade. E os peixes estão todos grelhados agora, que é muito mais saboroso. E o seu Siqueira, ele estava me falando que eles vão passando também nas mesas com alguns camarões também, é isso mesmo? É, isso, exatamente. O camarão é o nosso carro-chefe, né? É o que mais sai aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Carlão, mostrar aqui o carro-chefe da casa, que é o camarão no espeto, que eles vão passando na mesa. E tem mais alguma novidade, seu Jair? Sim, alguns pratos são com mais frescor, né? Então, alguns peixes com creme de limão, que é uma coisa muito boa, tá? Nós temos várias pessoas, o nosso camarão na moranga também. São quase 70 tipos, né? Entre peixe, frutos do mar, saladas. Então, sempre aqui você tem novidades. E toda semana a gente está mudando o cardápio. O cardápio não é o mesmo. Então, uma semana é um tipo de peixe e depende do peixe da época, né? Então, essa semana a gente está com o pirarucu, que é um peixe muito procurado aqui em São Paulo. Quer dizer, não é muito divulgado em São Paulo ainda, mas ele é bem procurado. Então, tem semana que tem olhete, semana salmão. Cada semana eu vou trocando o tipo de pescado também. Muito obrigada, viu, seu Jair? E ó, o seu Jair falou um pouquinho aqui pra gente dos pratos e daqui a pouco eu volto pra mostrar mais dos pratos também, viu? Viu, Kleber? Vou mostrar as saladas, vou mostrar as ostras que tem também, que agora tem à vontade ostra e caranguejo, viu? Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Bárbara, muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E nesta sexta-feira, o presidente Lula recebeu no Rio de Janeiro a presidente da Comissão Europeia para assinar o acordo com o Mercosul. Segundo o Lula, o acordo representa uma conquista de uma geração inteira.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Rio de Janeiro a presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen. Na ocasião, Lula classificou a demora em estabelecer o acordo com o Mercosul como 25 anos de sofrimento e tentativas de acordo. E agora, com o acordo firmado, se torna uma conquista de uma geração inteira. O acordo que será assinado amanhã em Assunção, no Paraguai, é bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é bom, e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateral. A reunião ocorreu no dia anterior à assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, em Assunção, no Paraguai, marcada para este sábado. Lula não vai, mas outros chefes de Estado, como Javier Milei, da Argentina, confirmaram presença na cerimônia de oficialização do Tratado de Comércio. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, será o representante do Brasil no evento. O acordo prevê a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação e exportação. A União dará origem à maior zona de livre comércio do mundo. E São Paulo está vivendo uma seca histórica nesse início de 2026. Vamos ver. 8 milhões de paulistas recebem água através do reservatório do Cantareira, considerado o principal do estado. E justamente este ponto é o que está enfrentando a maior seca dos últimos tempos. Apesar dos fortes temporais das últimas semanas, essas chuvas não foram suficientes para resolver o problema da seca que vem desde o ano passado. Isso porque 2025 foi o ano que menos choveu em um período de 10 anos. E agora, essa falta de água compromete todo 2026. Como resultado do baixo número de chuvas, Cantareira registra hoje apenas 19% de volume de água. O volume considerado normal é 60%. De acordo com a Sabesp, como os níveis estão tão baixos, ainda que chova o esperado até março, o nível chegaria apenas a 40%, muito abaixo do necessário para suportar os meses considerados de seca, que vai entre abril a setembro. Com os níveis baixos de água nos reservatórios, milhões de paulistas já estão se preparando para os próximos meses de seca. Mas um grupo bem específico já tem sido impactado com essa baixa. São os comerciantes. A partir das 7 horas da noite já começa a faltar água. A gente pede para os funcionários utilizarem menos águas e a gente tem, como eu falei para você, tem mais 3 caixas de água para a gente utilizar à noite. A gente já foi prejudicado, a gente teve que fechar 11 da noite porque faltou água. Aí a gente fecha meia-noite, a gente teve que fechar 1 hora antes e a gente ficou com prejuízo no caso, né? Apesar da seca estar sendo severa, a Sabesp informa que a situação ainda pode ser pior. Por isso, novas medidas de racionamento podem ser tomadas já nos próximos dias. Durante todo o ano de 2026, a pressão da água deverá ser diminuída e o bloqueio da água deve permanecer durante muitas outras noites. Assim como foi em 2014, em um período onde São Paulo também sofreu com a falta de chuvas, multas podem ser dadas às famílias que desperdiçarem água neste período. Um aposentado de 97 anos teve a aposentadoria cancelada pela 4ª vez. Vamos ver o motivo na reportagem. Walter Rodrigues de Almeida, um idoso de 97 anos, foi dado como morto pelo INSS e teve a aposentadoria cortada no Rio de Janeiro. E essa já é a 4ª vez que isso acontece. Toda essa confusão aconteceu porque o seu irmão gêmeo, o Valdir, morreu. Quase aos 100 anos de idade, Walter tem que provar estar vivo mais uma vez. Essa confusão aconteceu por ele ter a mesma data de nascimento e sobrenome do seu falecido irmão. O último pagamento que ele recebeu foi no dia 5 de setembro do ano passado. De lá para cá, a família tem tentado resolver o problema. Ele já buscou agências do INSS 3 vezes para provar a sua existência. Walter chegou a ir com a família até uma unidade presencial e lá eles ouviram que a solicitação de que o benefício seja reativado continua em análise. E a orientação foi que ele refizesse o pedido. A família conta que nas outras 3 vezes que isso aconteceu, a justificativa do INSS foi a mesma, a idade avançada e o fato dele ter um irmão gêmeo morto. Eles também contam que esse dinheiro é utilizado para comprar alguns remédios para Walter. Em nota, o INSS disse que reconhece o erro e reativou o benefício. Ele deve receber o dinheiro em até 20 dias.
E veja a seguir, vídeo mostra mulher tentando voltar para casa em meio a um tornado. E ainda, a dica do fim de semana traz mais culinária da praia em São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. O principal assunto do dia é a votação do impeachment do presidente do São Paulo, não é? Que está acontecendo agora, Maíra. Exato, Kleber. A votação começou às 18h30 lá no estádio Morumbi. Boa noite a você e a todos que nos assistem. E caso realmente o impeachment seja aprovado pelo Conselho Deliberativo, o nome para assumir o cargo é de Harry Macis Jr., que fica até o fim de 2026. O São Paulo Futebol Clube atravessa uma das maiores crises políticas e institucionais de sua história recente. O clube é alvo de investigações da Polícia Civil e enfrenta sucessivos escândalos internos e pode ter o presidente Júlio Casares afastado do cargo ainda hoje. A votação de impeachment acontece no Conselho Deliberativo às 18h30. O pedido de destituição foi protocolado por 57 dos 255 conselheiros, sob a alegação de gestão irregular ou temerária. Para o impeachment ser aprovado, são necessários ao menos 191 votos favoráveis. Caso esse número seja alcançado, Casares será afastado imediatamente, mas a defesa do presidente afirma não haver base jurídica para que isso aconteça. Porém, em caso de impeachment, o cargo já tem um substituto. O empresário Harry Macis Jr., de 80 anos, é conselheiro vitalício e sócio do clube desde 1964 e já ocupou diversas funções de diretoria. Ele confirmou que vai se posicionar a favor da saída de Casares nesta noite. Segundo o estatuto, Harry assume o cargo em caso de afastamento do presidente, mantendo-se ali até o último dia de mandato, no fim de 2026. Os conselheiros poderão votar presencialmente no Morumbi ou virtualmente para decidirem pela saída ou não do dirigente. O colégio eleitoral no Morumbi vai contar com 254 conselheiros. E neste fim de semana temos jogos nos estaduais, então vamos dar uma olhada nas tabelas. No sábado teremos um duelo de Série A. Palmeiras e Mirassol se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paulista, às 20h30 na Arena Barueri. No domingo teremos um clássico. Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena às 16 horas. E às 18h30, Guarani e Santos se encaram no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. E no Rio de Janeiro, pela Taça Guanabara, no sábado teremos o Fluminense enfrentando o Boa Vista às 18h30. Ainda no sábado, às 21h30, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda. E no domingo, às 18 horas, o Vasco recebe o Nova Iguaçu em São Januário e mais tarde, às 20h30, o Botafogo encara o Sampaio Corrêa fora de casa. Em Minas Gerais, o Cruzeiro recebe o Uberlândia no sábado, às 18h30. Já o Atlético Mineiro entra em campo no domingo para enfrentar a Tombense às 18 horas. Fim de semana recheado de grandes jogos e nós vamos ficar de olho em cada um. Mas por enquanto é só, Kleber, uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Maíra, e um ótimo fim de semana para você também. Mudando de assunto agora, olha, segundo o Sistema de Meteorologia e Monitoramento Ambiental, o CIMEPAR, um tornado, de classificação 2 atingiu o país, o sul do país. E olha só essa imagem. Imagens de uma câmera de segurança revelam segundos de tensão e desespero vividos por uma jovem em uma rua em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O que parecia uma volta tranquila para casa se transformou em um cenário de risco extremo. A força do vento aumenta rapidamente. Galhos, telhas e objetos começam a ser arremessados pela rua, indicando a presença de um fenômeno raro e perigoso. A jovem de 19 anos, Stephanie Nascimento Cordeiro, havia acabado de sair do trabalho quando foi surpreendida pelo tornado no bairro Guatupé. Ela tenta correr, mas se desequilibra e cai no chão. Logo depois, o sinal da câmera é interrompido por causa da intensidade da ventania. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná,
o CIMEPAR. O tornado atingiu classificação F2 na escala Fujita, que vai de 1 a 5. Os ventos chegaram a 180 km por hora, isso mesmo. E o fenômeno percorreu uma distância de cerca de 1 quilômetro. De acordo com a Defesa Civil Estadual, o tornado atingiu 350 residências e impactou 1.200 pessoas. 2 delas ficaram levemente feridas. Bom, vamos voltar a falar ao vivo da CEAGESP em São Paulo, onde acontece o Festival de Verão. E a Bárbara Benício vai dar mais uma ótima dica aí para o fim de semana, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Kleber. E agora eu vou mostrar o grande diferencial dessa edição, que são as ostras. Olha só, que agora tem nessa edição ostras à vontade e também tem caranguejo à vontade, olha só. Olha que delícia. E já me falaram que são 150 dúzias de ostras e de caranguejos por semana. E a gente também tem para o pessoal que quer começar o jantar, que não podia faltar uma saladinha, não é mesmo? Olha só, tem ceviche, tem lula, tem enroladinho de patê de atum, tem um monte de coisas. São 300 quilos de camarão toda semana, viu, Kleber? E para quem quiser vir, toda quinta e sexta, só tem jantar quinta e sextas, e durante os sábados tem almoço e jantar, e nos domingos é só o almoço, viu? Para quem quiser vir, para não pegar fila, pode fazer reserva, que é bem melhor. Mas se você pegar uma filinha, tem também na recepção um pouquinho de caldinho de peixe, tem também tem acarajé, tem bastante coisa também para você não ficar com fome lá na recepção. E é na Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1946, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo, viu? No CEAGESP. Não percam. Volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Bárbara. Muito obrigado pela sua participação e olha só, que delícia, hein? Deu muita vontade. Muito obrigado e um ótimo fim de semana. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até mais.